As mãos dele tremiam mais do que as minhas, o que, tendo em conta que era eu quem segurava a seringa, dizia muito. Tinha sido uma noite estranha desde o início. Estava de turno na urgência quando apareceu. Um homem de talvez 40 e poucos anos, casaco molhado da chuva lá fora, aquele ar de quem andou muito tempo a convencer-se de que não precisava de ajuda antes de finalmente admitir que sim, precisava. Sentou-se na cadeira ao lado da minha bancada e disse, com uma seriedade quase cômica: "Eu odeio injeções." Não disse "tenho medo", disse "odeio", como se fosse uma questão de princípio. Sorri sem querer. "Eu também odiava", respondi, antes de perceber que a parte que dói não é a agulha. Ele olhou para mim como se eu tivesse dito algo em código. "Então o que é que dói?" "A antecipação." Ficou calado um momento, depois disse: "Isso é uma resposta muito filosófica para uma quinta-feira à noite." E pronto, assim começou. Chamava-se Rui. Tinha vindo por causa de uma inflamação que ignorou durante demasiado tempo, como fazem os homens, com aquela teimosia carinhosa que às vezes parece quase uma forma de otimismo. O médico de serviço tinha prescrito um anti-inflamatório intramuscular e ele tinha chegado até mim com a receita dobrada na mão, como se fosse um bilhete que preferia não entregar. Expliquei o que ia fazer. Sempre explico. Não porque seja obrigação, mas porque acho que as pessoas merecem saber o que está prestes a acontecer no seu próprio corpo. Há qualquer coisa de muito íntimo nisso, não é? Alguém vai tocar em ti, vai atravessar a tua pele, vai depositar ali dentro qualquer coisa que tu não consegues ver. É um ato de confiança enorme. E eu nunca me esqueço disso. "Vou pedir-lhe que se sente de lado ou que se deite ligeiramente", disse. "O músculo tem de estar completamente relaxado. Se ficar tenso, vai doer muito mais." Como é que eu relaxo sabendo o que está para vir? Respirando, devagar. E falando comigo. Ele levantou uma sobrancelha. "Sobre o quê?" "Sobre o que quiser. A maioria das pessoas fala do tempo, outros contam anedotas. Uma vez uma senhora de 80 anos recitou-me um poema inteiro do Fernando Pessoa." Ele riu. Foi um riso genuíno, daqueles que saem sem permissão, e eu vi o ombro dele descer 1 centímetro. Só 1. Mas foi suficiente. A injeção intramuscular é uma arte que ninguém trata como arte. Toda a gente acha que é mecânica. Enfia-se a agulha, empurra-se o êmbolo, acabou. Mas não é assim. Primeiro tens de encontrar o sítio certo. No caso do glúteo, usamos o quadrante superior externo. Imagina que divides o músculo em 4 partes iguais e escolhes o quadrado de cima, à direita ou à esquerda, dependendo do lado. Ali estás longe do nervo ciático, que é exatamente onde não queres chegar. Um erro de posicionamento pode causar dor que dura dias. Já vi pessoas que ficaram com receio de injeções para o resto da vida por causa de um único momento de descuido de alguém que não verificou o sítio. Depois, a pele. Limpa-se com álcool em movimentos circulares, do centro para fora. Nunca ao contrário, porque senão estás a arrastar bactérias para o ponto de entrada. Deixa-se secar. Isto parece um detalhe pequeno, mas o álcool úmido na pele arde muito mais do que a agulha. Pequenas coisas fazem toda a diferença. A agulha entra a 90 graus, perpendicular à pele, num movimento firme e rápido. Não hesitas. A hesitação é o inimigo. Uma entrada lenta e indecisa causa muito mais desconforto do que uma entrada decisiva. O músculo não tem tempo de reagir se fores rápida. Depois aspiras ligeiramente, verificas se não entraste num vaso sanguíneo. Se aparecer sangue, retiras e recomeças. Se não aparecer, injecias o medicamento devagar, com pressão constante e suave. Não depressa demais, porque o músculo precisa de tempo para aceitar o volume do líquido. E enquanto injecias, continuas a falar. Sempre continuas a falar. "Então", disse eu,
enquanto palpava suavemente o músculo com a ponta dos dedos por cima das luvas. O que é que faz numa quinta-feira à noite que não seja vir à urgência? Normalmente, nada tão interessante. Isso é uma resposta muito vaga. Sou músico, às quintas tenho ensaio, mas hoje cancelei porque isto, apontou vagamente para si próprio, estava a ficar insuportável. Que instrumento? Guitarra. Clássica ou elétrica? Acústica, fica no meio. Senti o músculo relaxar completamente sob os meus dedos. Às vezes é assim. A conversa faz o que nenhuma técnica consegue sozinha. O corpo esquece de ter medo quando a mente está noutro sítio. Entrei com a agulha. Ele não fez nada. Nem um movimento, nem um som. Depois de um segundo disse: Já foi? Ainda não. Estou a injetar um medicamento. Mais uns momentos. Não senti nada. Disse-te que era a antecipação. Ouvi-o respirar, devagar, como eu tinha pedido. E havia qualquer coisa naquele silêncio, não desconfortável, não clínico, que era simplesmente humano. Dois estranhos numa sala pequena, um deles com uma agulha na mão, e ainda assim, completamente à vontade um com o outro. Retirei a agulha num único movimento limpo. Pressionei com uma compressa de gás durante alguns segundos e disse: Pronto. Ele virou-se para me olhar. Sério? Sério. Ficou a olhar para mim com aquela expressão de quem acabou de descobrir que o monstro debaixo da cama era afinal um gato. Um pouco aliviado, um pouco envergonhado, um pouco divertido consigo próprio. Enquanto arrumava o material, disse-lhe o que digo sempre depois de uma intramuscular. Que podia sentir alguma tensão no músculo nas próximas horas, que devia beber bastante água e que se a dor no sítio da injeção aumentasse muito ou aparecesse vermelhidão, devia voltar. Raramente acontece, mas é bom saber. Falei-lhe também da febre que trazia consigo, não alta, mas presente. Uma daquelas febres baixas que as pessoas ignoram porque não as deita abaixo, mas que o corpo usa para dizer que está a trabalhar. Se passar dos 38,5, toma um antipirético. Se não ceder em 24 horas, volta. A febre baixa é um sinal, não um problema em si mesma. O problema é o que está por baixo dela. Ele ouviu com atenção. Gosto quando as pessoas ouvem de verdade. Há quem entre aqui e já esteja a pensar noutra coisa antes de eu acabar a frase. Ele não. Tinha aquele jeito de ouvir que os músicos às vezes têm, como se estivesse a tentar guardar o ritmo de tudo. Obrigado, disse, quando se levantou, pela injeção e pela conversa. É sempre parte do serviço. Não, não é. Disse-o com simplicidade, sem segundas intenções, apenas como uma observação verdadeira. E saiu. Fiquei ali um momento depois de ele ir embora, a olhar para a cadeira vazia. A chuva ainda batia nas janelas lá fora. O corredor cheirava a desinfetante e a café frio. Esse cheiro que só existe em hospitais à meia da noite, que eu já aprendi a amar de uma forma estranha e completamente minha. Há noites em que este trabalho pesa. Há noites em que saio e preciso de caminhar um bocado antes de conseguir dormir. E há noites como esta, em que um homem com medo de agulhas aprende a respirar, e eu lembro-me porque escolhi estar aqui. Não é glamour, não é drama. É só isto. Uma sala pequena, uma seringa e alguém que decide confiar em ti por uns minutos. É mais do que parece. É quase tudo.